Fala pessoal, Leandro aqui, bem-vindo a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada em gráficos e eu também vou falar sobre um plugin que eu mantenho na comunidade que chama Filament Apex Charts, que é basicamente um gerador de gráficos que utiliza essa biblioteca JavaScript que chama Apex Charts. Então com ele você pode gerar os gráficos dentro do seu painel, dentro dos seus resources, e todos os gráficos que são suportados aqui pela biblioteca JavaScript você também consegue gerar lá como um widget no seu projeto. É importante dizer aqui que o Filament ele já possui nativamente um gerador de gráficos, só que ele utiliza uma biblioteca diferente, que é essa Chart.js. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui algumas diferenças, mostrar como que é a utilização, tanto com o Chart.js quanto com o Apex Charts, e como que você pode utilizar aí dentro dos seus projetos. Bom, eu estou aqui com o meu projeto Filament, rodando local na versão 3.2.132. Esse é um projeto que eu utilizo de teste para posts, então eu já tenho alguns posts aqui populados. Eu também criei uma outra model para simular avaliações dos meus posts, então os usuários podem dar 1 estrela ou 5 estrelas aqui no post. E o exercício que a gente vai fazer aqui no nosso dashboard, a gente vai criar 2 tipos de gráfico. Vai ser um gráfico de quantidade de posts agrupados por mês e um outro gráfico para mostrar de uma forma geral as avaliações desses posts. Eu vou criar um gráfico do lado do outro, um sendo o Apex Charts e outro sendo o Chart.js, para a gente ver um pouco da diferença dos dois. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é a instalação do plugin. Então eu vou acessar o site do Filament, vou aqui em plugins, eu vou procurar aqui o Apex. Nessa seção de instalação, eu vou copiar isso aqui e vou lá no terminal do meu projeto e vou rodar. Terminando aqui essa instalação, ele pede para a gente registrar aqui, o plugin. Então eu vou acessar aqui o meu painel. Eu criei o meu painel com o admin painel provider. Então esse aqui que eu preciso registrar. Aqui embaixo eu vou colocar um plugins, e aí eu vou colocar o Filament Apex Charts plugin e fazer um make. Voltando aqui para a documentação, então depois de registrar o plugin, a gente já consegue vir aqui e rodar o comando para criar o gráfico, que é esse PHP Artisan Make Filament-Apex-Charts. Então eu vou vir aqui no meu terminal, e aí eu tenho aqui um alias para PHP Artisan que eu chamo de PA. Vou fazer um PHP Artisan Make Filament-Apex Charts. Ele vai perguntar qual que é o nome que a gente quer dar para esse gráfico. Então eu vou criar aqui como Apex Posts per Month. Ele vai pedir aqui para a gente especificar qual que é o tipo de gráfico que a gente quer criar. Esse aqui eu vou criar um gráfico de colunas. Ele também pergunta se a gente quer criar esse gráfico dentro de um dos nossos resources. Então a gente tem que especificar qual que é o resource. Ou se a gente quiser criar simplesmente esse gráfico dentro do nosso dashboard, a gente pula isso aqui. E aí ele vai pedir qual que é o painel que a gente quer criar. Ou ele vai pedir o painel, ou essa segunda opção aqui é se você estiver utilizando o widget em modo standalone, onde você pode criar esses gráficos fora do Filament. No nosso caso aqui a gente vai colocar o painel, então o meu painel eu estou chamando de admin, então é o meu admin panel. E aí ele vai pedir para dar 1 estrela aqui no repositório. Como não tem nenhum gráfico criado ainda, ele pede para dar 1 estrela no repositório. Como eu já tenho lá, então eu vou dar aqui um no. Bom, o segundo gráfico que a gente vai criar, então eu vou fazer a mesma coisa, PHP Artisan Make Filament Apex Charts. Eu vou dar um nome para ele agora de Apex Posts Rating. Esse aqui eu vou criar sendo um gráfico de barras. Não vou especificar qual que é o meu resource, porque eu vou criar dentro do dashboard e vou passar o mesmo painel. Se a gente der uma olhada aqui agora, fazendo um refresh do nosso projeto, vejam aqui agora que os 2 gráficos estão sendo renderizados. Então, assim, é uma forma bem simples da gente criar o gráfico. E aqui a gente vai ver uma diferença que eu vou mostrar agora no próximo passo, a criação com o Chart.js.
porque no Apex Charts eu já coloco um dado aqui de exemplo, né? Então os gráficos já são populados automaticamente. Como eu comentei no começo do vídeo, o Filament já possui um gerador de gráficos de forma nativa que utiliza o Chart.js. Como é que a gente faz para utilizar? Eu vou acessar aqui a documentação, vou vir aqui no Panel Builder, a gente tem um menu aqui, Dashboard, e aí vejam que aqui a gente tem os widgets disponíveis, e um deles está aqui, ó, é o Chart, que é esse que a gente vai utilizar. Ele tem um processo também de criação dos gráficos através de um comando, né? Então a gente vai fazer um PHP Artisan Make Filament Widget. Vou acessar aqui o meu terminal e vou fazer PHP Artisan Make Filament Widget. Ele vai pedir o nome do gráfico, eu vou colocar Chart.js Posts per Month, do tipo Chart. Ele também faz a pergunta se a gente quer criar dentro de um resource, ou se a gente deixar em branco ele cria no dashboard, e a gente vai criar dentro do admin. Esse primeiro gráfico no Apex Charts eu criei do tipo coluna, mas aqui não tem. Então a gente vai criar ele com barra, e eu vou criar o meu segundo widget, sendo um Chart.js Posts Rating, do tipo Chart, no admin, no painel admin, e esse gráfico eu criei do tipo barra, né? Então eu vou colocar aqui o bar. Feito isso, os dois gráficos aqui vão aparecer, mas eles estão sem dados. E agora o que a gente tem que fazer é popular. Agora a gente vai dar uma olhada aqui na estrutura do projeto para saber onde que esses gráficos foram criados. Acessando aqui as pastas do projeto, a gente tem aqui o App, Filament, Widgets. Então aqui dentro que os gráficos foram criados. Eu comentei aqui, né, que o gráfico está sem dado. Então a gente vai pegar aqui um pouco mais para baixo da documentação. Tem um exemplo aqui, só para a gente ver o gráfico sendo renderizado. Então eu vou acessar aqui os dois que eu criei, né, Chart.js Posts per Month e o Posts Rating. Olhando agora aqui na nossa aplicação, os dois gráficos estão gerados. Eu falei de colocar, né, um do lado do outro para a gente ver uma comparação. Então o que eu vou fazer? Vou colocar o Apex Posts per Month e do lado vou colocar o mesmo gráfico aqui, sendo do Chart.js. A gente tem uma propriedade justamente para controlar a ordem desses widgets dentro do nosso dashboard. Então aqui no meu Apex Posts per Month eu vou colocar uma propriedade que chama Sort, e aí eu vou colocar sendo o meu gráfico 1. No Chart.js eu vou fazer o mesmo. Então aqui a ordem vai ser o 2. Posts Rate do Apex vai ser o meu 3. E por último, esse aqui, que vai ser o 4. Atualizando aqui, agora a ordem dos posts, ela tá certa. Olhando aqui na estrutura dos componentes, o Chart.js trabalha com um método que chama getData. E esse método retorna um array, que são os dados que são populados lá dentro do seu gráfico. A gente tem aqui também um outro método que chama getType, que retorna o tipo do gráfico. Olhando para a mesma estrutura, só que no Apex Charts, a gente tem um método diferente que chama getOptions. E esse método retorna também, além dos dados do gráfico, ele já retorna um array inteiro com as configurações do gráfico. Então, o tipo do gráfico, altura, séries e por aí vai. Todas as configurações e os dados ficam direto nesse método que chama getOptions. Voltando aqui nas bibliotecas JavaScript, pegando, por exemplo, o Apex Charts, vou acessar aqui um exemplo. E vejam que a gente tem um objeto JavaScript com os dados do gráfico e também com uma série de configurações. E aí lá no final, para renderizar o gráfico, são passadas essas opções. Se a gente olhar aqui na estrutura, o nosso getOptions, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Então tudo que o Options aqui suporta, você pode configurar no seu getOptions. Então é assim que
que o gráfico é montado. O Chart.js trabalha também com uma estrutura bem parecida. Se a gente olhar aqui, ele tem um método que chama getData, que tem o array, e se a gente olhar lá nas configurações ou no gráfico de exemplo, a gente tem aqui também um objeto JavaScript, ele tem um data, e aí tem as configurações aqui, dataset, data, cor, background, enfim, todas as configurações aqui também ficam em um objeto JavaScript, que é renderizado através desse método getData, e a gente também tem um outro método aqui, que chama getOptions. Aqui a gente passa somente as configurações do JavaScript. Então, se a gente olhar aqui na documentação, na verdade eu vou pegar aqui o exemplo do Horizontal Bar Chart. Esse gráfico aqui está na direção dele, né? Está na horizontal. Eu comentei lá na hora de criar o gráfico que ele não tinha, que a bar dele na verdade é um gráfico de coluna, né? E aí a gente tem uma opção aqui, ó. Dentro do Options tem um Index Axis e a gente passa um Y. Se a gente fizer isso aqui lá, jogando dentro do Get Options, a gente vai mudar agora a direção do gráfico. Então, voltando aqui no nosso projeto, fazendo uma atualização, agora o gráfico está sendo renderizado como barra. Bom, agora eu vou fazer algumas configurações aqui nos gráficos. Eu deixei pronto uma colinha aqui para a gente não perder tempo. Como a gente vai utilizar os mesmos dados nos dois tipos de gráfico, né, sendo Apex Charts e Chart.js, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar duas traits para a gente usar os mesmos valores e as mesmas labels. E aí a gente evita também de ficar repetindo o código. Bom, uma facilidade aqui que eu vou deixar para quem me patrocina no GitHub Sponsors é esse projeto, esse e outros projetos aí. Então, quem estiver me patrocinando vai ter acesso. Então, no final desse vídeo, né, eu vou subir isso aqui para um repositório e aí você pode simplesmente baixar e executar a mesma coisa que você viu aqui. Também quero fazer um agradecimento aí às pessoas que estão me patrocinando, né, no momento, que é o Mark, o André, o Vitor Hugo, o Adriel, o Elias, o Edson, o Dan, o Jefferson e o Claudião. Gostaria de agradecer aí pela colaboração de vocês com a comunidade. Isso aqui é importante para a gente prosseguir com os trabalhos, né? Então, agradeço aí pelo apoio. E para você que quiser me patrocinar também aqui no GitHub, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, eu vou deixar tanto o link do código como o link também do meu GitHub Sponsors. Bom, eu vou então aqui criar as traits. Vou fazer um PHP Artisan make trait posts per month series e também vou fazer um rating series. Vou abrir aqui as minhas traits e aí vou pegar lá na minha colinha, vou copiar aqui e vou copiar isso aqui. Agora lá nos nossos gráficos eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um use posts per month series e aí a gente aqui vai fazer um chart data this get chart data, que é o método que eu defini aqui nas duas traits. Isso aqui vai retornar um data e um labels. Então aqui no nosso data a gente faz um chart data e aqui a gente faz um chart data labels. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Então a gente faz um use post per month series. Aqui a gente faz, na verdade,
assim, né? Chart data, this get chart data. Aqui a gente faz chart data, data. E aqui um labels. Também vou fazer no meu rating. Então a gente faz um use rating series. Aqui a gente faz um chart data. E aqui a gente faz o mesmo. Use rating series. Chart data this get chart data. Aqui a gente faz um chart data data. E aqui um labels. Atualizando então aqui no browser, a gente tem a mesma fonte de dados, tanto para o Apex Charts quanto para o Chart.js. Eu também fiz algumas configurações aqui, por exemplo, eu troquei a label, né, para mostrar aqui as estrelas. Claro que os dados ainda são estáticos, mas aí a gente aproveita a trait para não repetir muito código. Eu fiz também algumas configurações aqui de estilo no gráfico, então eu vou copiar aqui do meu primeiro gráfico, que é o Apex Posts per Month, e também fiz algumas configurações no segundo gráfico, que é o Posts Rating. Eu vou vir aqui, vou jogar, lembrando que esse link vai ficar disponível, então você vai ter acesso aqui às configurações de estilo do gráfico. E aí, olhando aqui no browser agora, a gente tem uns gráficos mais interessantes, né, com estilo diferente. Então, algumas possibilidades que você pode fazer no Apex Charts. Aqui no Chart.js, eu só vou colocar mais ou menos a mesma linha de dados, né? Então, eu vou trocar o título aqui e também trocar esse título aqui que não está fazendo sentido. Então, eu vou pegar aqui no Posts per Month. O heading dele é o heading, na verdade, do widget. Então, eu vou colocar um Posts per Month Chart.js e aqui também trocar por Posts per Month. E aqui no nosso rating, a gente fazer a mesma coisa. Vou trocando os títulos. Claro que assim, a configuração aqui, né, até do próprio heading, ele é diferente no widget. Mas aí eu vou falar também sobre algumas diferenças que a gente pode ter entre um gráfico e outro. Falando um pouco aqui das modificações que eu fiz no Apex Charts, por exemplo, no Posts per Month, eu peguei aqui e tirei a toolbar, aquela toolbar que você consegue fazer download, dar zoom no gráfico, eu ocultei. Mexi nos eixos X e Y, então eu tirei a borda, tirei as marcações, mudei aqui o negrito da fonte, coloquei um gradiente no gráfico, também mudei a borda dele, coloquei um border radius, somente no final habilitei o data labels, mexi aqui na grid, né, que fica ali por trás do gráfico, então coloquei as linhas verticais e horizontais, enfim, mudei algumas coisas aqui para ficar com esse resultado, né? Então, ó, veja a borda arredondada, a grid aqui atrás, a fonte. Então, mexi nessas configurações. E falando do Posts Rating, também fiz algumas modificações aqui. Mexi nos eixos, né? Eu tirei as bordas. Também fiz o mesmo gradiente que eu coloquei lá.
como é que a gente... Esse gráfico aqui também, ele vem com uma configuração, ele é um bar, mas aí a gente tem uma propriedade aqui, né, horizontal true, que aí faz o gráfico ficar na horizontal. Então foram essas modificações aqui que eu fiz de estilo. E aí lembrando, né, que todas as configurações que você pode fazer lá, olhando na documentação, através do objeto que tem no Apex Charts JS, tudo que você consegue fazer lá, você pode fazer aqui no Array. Bom, agora então a gente vai popular os dados aqui dos nossos gráficos baseados nas informações do banco de dados. Primeiro eu vou mexer aqui na minha Trait Rating Series, que vai trazer todas as avaliações dos meus posts, independente do período. Então eu vou fazer aqui um rating. Eu tenho uma model chamada rating. Eu vou fazer um select raw para buscar primeiro o meu rating. Em seguida eu vou fazer um count total. Também vou fazer um group by rating. Vou fazer um order by rating desk para ele começar do número 5 até o 1. E basicamente a minha query é isso aqui. O meu rating, ele é um inteiro, né? Ele é um número de 1 a 5. Então é por ele que eu vou fazer o group by. Aqui eu sei que eu tenho que devolver um array nesse formato aqui, né? De data e labels. Então o que eu vou fazer aqui? Na verdade o Copilot já sugeriu, é exatamente isso que eu tenho que fazer. Eu vou passar no meu data o meu total, que é a quantidade de avaliações aqui que eu tenho, né, por rating. E nas minhas labels eu também passo aqui o rating. Eu acho que até esse to array aqui não é necessário. Bom, verificando aqui então, fazendo atualização aqui nos gráficos, ó, pode ver que agora ele já está trazendo ó, de 5 a 1 as informações referente às avaliações de todos os posts. Mas ainda assim eu tenho que trazer a estrela, né? Que eu estava trazendo a estrela aqui ao invés do número. Então o que a gente pode fazer? Nesse meu pluck aqui do rating, a gente pode fazer um map. E aí o Copilot também já deu um map aqui pronto pra gente, ó. Vai ser um map rating. Eu vou fazer... Posso fazer um str repeat, ou eu posso também usar o helper do Laravel, né? A gente tem um str, eu posso fazer uma estrela, vou dar um espaço aqui. E aí o meu repeat vai ser o meu rating. Acho que é exatamente isso aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó, ele já está configurado. Então, basicamente, o que a gente fez aqui foi trocar, né, esses dados estáticos para puxar os dados aqui referente à nossa base de dados. Como a gente está usando a trait nos dois gráficos, então os dois gráficos aqui já estão com a mesma informação. Tem uma diferença aqui interessante entre os dois gráficos, que quando eu faço um refresh na tela, vejam que o Apex Charts ele possui uma animação e o Chart.js já não tem essa animação. Isso é tanto para na hora da montagem do gráfico, quanto para as atualizações que o gráfico pode sofrer. Porque todo o gráfico que você cria aqui, na verdade todo o widget que você cria aqui, ele possui uma atualização a cada 5 segundos. Então a cada 5 segundos o gráfico vai lá, o Livewire vai lá e faz uma atualização desses dados, trazendo a informação de novo do back-end. A gente consegue notar isso aqui um pouco melhor olhando um pouco para as atualizações. Então eu gerei aqui um comando de exemplo para ir lá na tabela do meu rating e adicionar algumas informações a cada X tempo. Então eu vou usar aqui um PHP Artisan Schedule Work para justamente rodar esse comando aqui e a gente vê umas atualizações aqui em tempo real no gráfico. Então a cada 5 segundos aqui vai fazer uma atualização e a gente vai ver um pouco dessa diferença. Então meu comando começou a rodar aqui,
Agora o gráfico está fazendo atualização em background, né? Estou atualizando os dados da tabela. E aí percebam ó, que o Apex Charts ele possui uma animação, né? Uma animação que a gente consegue ver aqui. Já o Chart.js não tem essa animação. E a gente tem uma diferença aqui considerável. Porque o Apex Charts trabalha justamente com a atualização somente do que mudar, né? Na configuração do gráfico. Então, a cada update que o Livewire faz, só é atualizada a informação necessária, que no caso aqui são os dados. Já o Chart.js, ele acaba destruindo o gráfico e montando esse gráfico de novo no HTML. Então, por isso que a gente não consegue notar uma animação. Então, essa é uma das diferenças entre os dois gráficos. Bom, agora a gente vai popular aqui o gráfico de posts per month, trazendo as informações também do banco de dados. Vou acessar aqui a minha trait, que é a posts per month series, e aí a gente tem que trazer esse mesmo resultado, né? Trazer os valores aqui e trazer o ano e o mês respectivo de cada valor. A gente pode fazer essa query aqui da mesma forma como foi feita lá, né? Utilizando a model, mas a gente tem um pacote interessante quando você precisa trabalhar dados agrupados por um período. Esse pacote, inclusive, é até recomendado lá na página do Filament e a gente primeiro aqui vai fazer a instalação dele. Então, eu vou fazer um composer require. O nome dele é flowframe /laravel trend. A gente vai instalar esse pacote aqui. Com o pacote instalado, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um posts e a gente vai usar uma classe chamada trend. Eu vou passar aqui a minha model de posts. Fazer um post class. E aí aqui a gente vai usar os métodos que ele fornece. Primeiro eu vou fazer um between como intervalo. Eu vou até fazer aqui isso aqui que o Copilot está sugerindo mesmo, de buscar a informação do ano passado, né, até esse ano. Eu também vou usar um outro método aqui, que na verdade chama per month, que eu vou agrupar essas informações por mês. E aí eu vou fazer um count desses dados. Então basicamente é isso aqui que a gente vai retornar. Esses dados eles vão vir assim. Vou dar aqui um DD só para a gente ver o que está chegando lá na atualização do nosso gráfico. Então vejam ó, que eu estou recebendo aqui um array e aí para cada item aqui, né, do array eu tenho um date e tenho um aggregate. O que significa isso? Que o nosso date é a nossa label, né, que a gente precisa trazer, e o aggregate é a informação do total. Então o que a gente precisa fazer aqui? É dar um return. Eu sei também que eu tenho esse mesmo padrão, né, eu tenho que passar um data e um labels, e aí a gente vai fazer um post pluck aggregate, e aqui a gente vai fazer um post pluck date. Agora a gente remove isso aqui. E é basicamente isso que a gente precisa. Então, fazendo a atualização aqui dos gráficos, agora a gente está trazendo a informação direta aqui do nosso banco de dados. Pessoal, acessando aqui a página da documentação do plugin, do Apex Charts, a gente tem uma série de configurações que a gente pode fazer nos gráficos, né? A gente tem uma lista aqui de tipos de gráfico que você pode utilizar. E aí você também consegue mexer em elementos ali do widget, como por exemplo o título, mexer na altura, mexer no head, mexer no footer, aplicar filtros, enfim, dá para fazer uma série de coisas aqui, né, com o Apex Charts. Eu vou selecionar uma delas aqui que eu acho interessante, porque esse resultado aqui você não vai conseguir utilizando os gráficos nativos do Filament, que é a gente conseguir definir filtros por widget, ou seja, filtros por gráfico. A gente tem um método aqui que chama getFormSchema,
Então eu vou colocar esse método aqui, getFormSchema. E aí esse método ele retorna um array. Esse array são todos os elementos que você pode utilizar no seu Form Builder. Por exemplo, eu posso colocar aqui um select do Form Builder e aí fazer um chart type. Colocar aqui as minhas options e aí fazer, por exemplo, um bar, um line e um area. Posso definir aqui como um default o meu bar. E aí, dentro do meu get options, eu posso fazer isso aqui, um chart type. E para recuperar essas informações do form, eu tenho aqui uma propriedade que chama filter form data, que ele é um array e a gente passa qual que é o nome do nosso campo aqui do nosso formulário, que é o chart type. Isso aqui vai me trazer exatamente o valor que está sendo selecionado aqui no meu select. Então, no retorno aqui das minhas opções, ao invés de eu passar aqui o tipo do gráfico estático, eu posso fazer um chart type. Então vamos dar uma olhada aqui no resultado. Então, fazendo a atualização aqui da página, eu tenho aqui agora um filtro, né? Eu já tenho um default aqui selecionado, que é o meu bar. E aí, se eu mudo, por exemplo, aqui para line e dou um submit, ele muda o meu gráfico. Olha só que legal. E aí, eu também mudando aqui para area, ele muda o tipo do gráfico. Então, é uma forma de você conseguir definir algumas configurações direto no seu widget, né? Então aqui você pode, por exemplo, definir intervalo de data, você pode colocar um text input para colocar alguma informação no gráfico, enfim, todos os elementos do Form Builder você consegue utilizar aqui dentro. Isso você não vai conseguir no gráfico nativo. Ele até disponibiliza, o Filament tem uma forma aqui de você colocar filtros, mas eles entram como filtros globais, né? Eles não entram como filtros de widget. Então essa é uma feature interessante aqui que a gente tem de diferença, né, entre os dois gráficos. E aí esse resultado aqui você só vai conseguir utilizando o Apex Charts. Bom pessoal, eu vou fazer aqui uma versão 2 desse vídeo para ele não ficar muito longo. Também quero mostrar ainda algumas features do Apex Charts, mostrar uma feature legal que é você utilizar ele fora do Filament, ou seja, se você tiver um projeto Liveware, você também consegue encaixar esses gráficos lá. Essa parte 1 era justamente para mostrar a utilização dentro do painel, como você pode usar, mostrar também algumas diferenças, né, do Chart.js. E na versão 2 a gente explora um pouco mais no formato standalone. Bom, não deixa de curtir o vídeo, de compartilhar, também de comentar, né, se o conteúdo fez sentido para você. Espero que esse vídeo te ajude aí a melhorar os seus projetos Filament. Por hora é isso, um abraço e até a próxima.